Oi pessoal do nono ano, beleza aí? Olha eu aqui de novo. Então, gente, hoje por motivos de força maior, tô gravando aqui no meu quarto, né? E, e com- como já é de hábito da gente, hoje nós vamos estar falando do conteúdo da apostila dessa semana, né? Semana que iniciou dia 18 de maio. E vamos falar do conteúdo que está aí entre as páginas 19 e 21, que é sobre Getúlio Vargas, né? E eu acho interessante que essa apostila ela já começa com uma seguinte pergunta, né? Assim, tem três personagens falando aqui, né? Um pergunta: vocês sabem quem foi Getúlio Vargas? Aí uma garota fala: eu ouvi dizer que ele foi um ditador que favorecia as elites. Aí tem um garoto que fala assim: eu ouvi dizer o contrário, que ele era considerado o pai dos pobres, entre parênteses trabalhadores. Pessoal, as duas afirmações são válidas, tá? As duas afirmações são válidas por quê? Porque o Vargas ele é um personagem complexo, né? Como todo personagem complexo, ele não tem uma face só, né? Ele não é nem típico bonzinho, nem um típico vilão, né? A gente que defenda ele com unhas e dentes, falando da importância dele para o direito dos trabalhadores, para acabar com a oligarquia, com a república oligárquica e tal. E há outros que criticam muito, por exemplo, a aproximação que ele tinha com governos de extrema direita, principalmente no início do mandato dele, né? Essa aproximação só vai acabar quando o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial e do lado dos aliados, que é o bloco oposto ao nazismo e ao fascismo. Fala da perseguição dele a vários sindicatos, a vários opositores ao regime dele, da falta de democracia. As duas coisas são válidas aqui. O que acontece é o seguinte: Getúlio Vargas, para quem não sabe, ele era um político de família de fazendeiros do Rio Grande do Sul. E ele era um representante da oligarquia gaúcha, né? E sendo representante da oligarquia gaúcha, ele estava naquele jogo mais amplo da república oligárquica, né? Que popularmente é chamada de República do Café com Leite, né? Que você tem Minas e São Paulo se revezando na presidência e os outros estados cada um governando do seu jeito dentro daquele acordo do coronelismo. Ou seja, né? Você tem duas oligarquias se revezando no poder federal e cada oligarquia cuidando, né, da sua área, né? Aquele esquema do coronelismo, já expliquei para vocês porque o nome é coronelismo, porque os grandes fazendeiros que dominavam essas áreas, eles tinham o título de coronéis da Guarda Nacional e que esse acordo funcionava graças ao esquema do voto de cabresto, que era um esquema em que você tinha uma lista de votos em aberto, porque o voto na época não era secreto. Então, o nome das pessoas ficava numa listagem. Os coronéis, ou eles mesmos se candidatavam, ou escolhiam representantes deles para concorrerem às eleições regionais, né? Deputado estadual, vereador, prefeito, governador e tal. Eles escolhiam representantes para concorrer a esses cargos e pressionavam as pessoas a votar nessas pessoas, né? Esse que era o voto de cabresto, né? Daí o nome cabresto, né? Que é aquela coisa que você tanto bota no gado em geral, né? Cavalo, boi, burro, mula, para controlar, quanto aquela parada que fica amarrada na pipa, né? Para você ir controlando daqui, da tua linha, né? Então, o Vargas ele fazia parte dessas mesmas oligarquias, só que
às vésperas da chegada da década de 30, esse esquema estava meio que começando a fazer água. Um dos grandes motivos desse esquema fazer água foi uma crise internacional que ocorreu, a gente pode dizer que foi a primeira grande crise econômica global, né, da era contemporânea, que foi a quebra da Bolsa de Nova York, o crack da Bolsa de Nova York, tá? O que aconteceu? Numa terça-feira, a Bolsa de Nova York quebrou. O que é a Bolsa quebrar? É quando você está vendendo... Primeiro, eu acho que vale a pena explicar para vocês o que é uma Bolsa de Valores, né? Uma Bolsa de Valores é um lugar onde você negocia ações das empresas. O que são as ações das empresas? As ações são como pequenos pedaços da empresa. Imagina o seguinte, vamos pegar, por exemplo, a Samsung, marca de celular Samsung, ela é uma empresa imensa. E ela não tem um dono só, ela tem vários donos. Esses donos, eles compraram pedaços da empresa que são chamadas ações. Aí você tem a ação ao portador e a ação nominativa. A ação ao portador é aquela que é de quem pegar, literalmente, vamos botar assim. E a nominativa, que ela vem com o nome da pessoa. Então, o que acontece? A Samsung, ela é uma empresa muito grande, ela tem vários donos. Cada pedaço dela é chamada de ação. E uma pessoa pode chegar na Bolsa de Valores ou chegar para alguém que é dono de uma dessas partes e falar: eu quero comprar um lote de ações, eu quero comprar uma ação, eu quero comprar tantas ações. Quando você se torna proprietário dessas ações, você é um dos donos da Samsung. Basicamente isso, de uma forma bem resumida. Procurar um outro vídeo que eu tenho ali também, tenho no meu blog. Vou botar para vocês sobre crise de 29. Aliás, não, acho que eu vou pegar um... Acho que o Nerdologia também tem um desse. O Nerdologia é mais sintético, um pouco mais dinâmico. Acho que de repente vocês vão gostar mais do Nerdologia. Botar ali material de apoio. Mas basicamente o que acontece é o seguinte. O espaço, vamos botar assim, o mercado, a feira, onde são vendidas esses pedaços, é a Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores, você tem sendo formado o valor de cada ação e a situação de cada empresa. Por exemplo, a Samsung vai lançar o Galaxy A50 Plus. Vai criar aquela expectativa. A tendência é que as pessoas, pô, vai sair um novo celular, a Samsung vai vender pra caramba. O outro celular foi um sucesso, vou comprar mais ação. Todo mundo vai lá e compra a ação. Preço da ação dela, né? Lembra daquela parada que eu sempre falo para vocês, galera. Oferta e procura. Tem pouca oferta, muita procura, o preço sobe. Tem pouca procura e muita oferta, o preço puf, despenca. Então, cria-se essa expectativa, como o outro foi... Muita gente começa a comprar ação. Sai a porcaria do celular caro pra cacilda, cheio de bug, tem que fazer recall do negócio, ou seja, para consertar tudo. O nome da Samsung vai lá embaixo. Todo mundo fica desesperado querendo, né? Porque o que acontece? Você, quando se torna dono de uma empresa, né, que é o que acontece quando você vira acionista, você tem direito à participação dos lucros, mas você também leva ferro no prejuízo. Porque a tendência é, quando acontece alguma coisa dessa que vai afetar o nome da empresa, tipo, ela lançou um produto de má qualidade, que vai ficar engavetada no mercado, que vai... Desculpa aí, gente. Refluxo. Vai ficar engavetado no mercado. Que ela, de repente, vai ter que gastar uma grana pegando tudo de volta, remodelando. A tendência é ela ficar meio mal na fita, né? E o preço das ações com isso
cair. Aí o que acontece? O pessoal vê a ação desvalorizando, vai querer vender. Nisso, todo mundo querendo vender, né, filho? O preço cai mais ainda, né? Antes ele estava caindo, ele agora está caindo com uma corda com uma pedra amarrada no pescoço, né? Então, a Bolsa de Valores, ela é basicamente um mercado onde você negocia pedaços dessas ações, quer dizer, pedaços dessas empresas, onde você pode comprar e vender ações. Ok? A tendência é que quando você tem algumas, vamos botar assim, alguns contratempos no mercado, as pessoas tendem a ficar mais receosas em investir em bolsa de valores, porque é uma aplicação de alto risco. Uma notícia qualquer do nada pode influenciar aquele papel que você pagou, sei lá, 100, 200 contos para comprar, pode estar valendo 50 no dia seguinte, dependendo da notícia, etc. E você não vê nem a cor do dinheiro que você investiu. Como também você pode ficar rico da noite para o dia, né? Você comprar uma ação, de repente chega assim, eu comprei uma ação da Disney. Disney, para quem não sabe, além dos parques temáticos, além do Mickey, do Pateta, ela também é dona da Marvel. Então, vamos dizer que eu compre uma ação da Disney, tivesse comprado uma ação da Disney na semana anterior ao Vingadores Ultimato. O filme foi um sucesso. Recorde de bilheteria no planeta inteiro. Os lucros vão lá para casa do chapéu. Aquela ação que eu tenho valoriza, e os lucros que conseguiram com a venda do filme vai para mim também, porque eu sou um dos donos, eu sou acionista da Disney. Inclusive as decisões de acionistas, galera, nessas grandes companhias de cinema, ela influencia muito, tá? Principalmente os grandes acionistas, aqueles que detêm a maior parte do bolo, tá? Com direito à exibição fechada e etc, né? Mas estamos falando de grandes acionistas, tá? Não é o cara que tem não é o fanboy lá que pegou lá, comprou 2 papelzinhos não para garantir o Natal. Então, galera, em 29 você teve um volume, por conta de uma série de coisas que estavam acontecendo, como por exemplo, diminuição dos produtos comprados na Europa. Vale lembrar que a gente não falou sobre isso, eu acho que eu vou ter que fazer um material à parte para falar isso com vocês, porque o material da prefeitura está se concentrando muito em história do Brasil. Então eu acho que eu vou ter que fazer um material extra para vocês, para falar de história geral, falando sobre Primeira Guerra Mundial, eu acho até que eu já tinha falado alguma coisa aqui, e falar sobre essa crise de 29, mais a miúde. O que acontece? Um dos grandes motivos do sucesso dos Estados Unidos, dele ter se fortalecido muito como potência industrial, dele ter conseguido virar a primeira economia, foi que, na Primeira Guerra, o parque industrial da Europa foi arrasado, e os Estados Unidos, que já tinha um parque industrial razoável, vale lembrar assim, que algumas das primeiras iniciativas assim, similares nos Estados Unidos ocorrem ainda na época que eram só as 13 colônias, como a construção de estaleiros, no nordeste do país, né? Engraçado como as coisas são ao contrário, né? Aqui no Brasil, o nordeste é a região... é a região mais pobre do país, né? Nos Estados Unidos, o nordeste é a região mais rica. Para quem não sabe, Nova York, por exemplo, que é a capital financeira do planeta, fica no nordeste dos Estados Unidos. Então, gente, voltando aqui. Você tem o problema de que alguns países estão deixando de comprar, então está diminuindo o nível das exportações para esses países. E você tem que alguns países começaram a dar calote, não pagar as dívidas. Nisso, começaram a vender os papéis. As pessoas começaram a vender suas ações.
Só que o que acontece? Hoje em dia nós temos um mecanismo chamado Circuit Breaker, que inclusive ele foi acionado algumas vezes esse ano, que assim, quando estão vendo que o volume de ações vendidas está sendo muito grande, porque a tendência é o seguinte, o cara está vendo, cara, isso vai me dar prejuízo no futuro. Vou pegar esse dinheiro, essa ação, vou vender ela, vou pegar esse dinheiro para investir em outra coisa. Vou comprar ouro, por exemplo, vou comprar dólar. Hoje em dia, assim, isso é muito comum. Nos anos 20 eu não sei não, mas hoje em dia, muito comum às vezes as pessoas deixarem de investir em empresas, que é isso que você faz quando compra uma ação, você está dando um dinheiro para uma empresa para investir nela, para às vezes comprar dólar, para comprar ouro, para comprar pedras preciosas e por aí vai. Outras coisas que a valorização mais segura. Inclusive, um dos motivos que o dólar já está batendo quase R$6, por conta disso, que não vem segurança para se investir no país, as pessoas preferem comprar dólar do que comprar ações de empresas, por exemplo. Aí, nisso, o que acontece? De novo, muita procura, pouca oferta, o preço... Todo mundo está querendo comprar dólar, aí o dólar sobe. Só um paralelo aí para vocês entenderem. O que vai acontecer? Não tinha um mecanismo do circuit breaker, que basicamente estão vendo, está vendendo demais. O volume de ações, que esse negócio de alta e baixa da Bolsa de Valores é basicamente o seguinte, alta, estão comprando muitas ações. Baixa, estão vendendo muitas ações. As pessoas estão se livrando dos papéis. Quando o volume de venda é muito... Quando o volume de venda é muito grande, a gente diz que a bolsa está em queda. Quando o volume de compra está muito grande, a gente diz que a bolsa está em alta. O que acontece? Hoje em dia você tem o circuit breaker, que é basicamente o seguinte, estão vendo, e caraca, estão vendendo hoje. Parou, para tudo. Para tudo, ninguém faz nada. Basicamente isso, dá um tempo. Às vezes até só volta no outro dia. Param de negociar. Beleza, vamos dar. Ok, começa de novo. Aí estão vendo. Não, agora tá ok. Então, tá subindo de novo. Para, não. Peraí, todo mundo volta para casa amanhã. Basicamente o circuit breaker, de uma forma bem resumida aqui, né? É um pouquinho mais complicado, mas é isso. Você parar a bolsa para evitar que quebre. Que foi exatamente isso que aconteceu em 29. Vendeu-se tanto que os preços das ações estavam tão baixos que a bolsa quebrou. Empresas foram à falência. Você começou a ter uma coisa que hoje em dia é impensável, que era a favela no Central Park. Sabe, Central Park, Nova York, aquela linda área verde. Nos anos 30, em 29, começou a fazer favela lá, que ganhou o apelido de Hooverville. Por que Hooverville? O presidente da época se chamava Edgar J. Hoover e ele era um presidente de orientação liberal, ele não queria intervenção no Estado. Basicamente, a intervenção que ele dava era mínima, era mais para socorrer os bancos. Então as pessoas, assim, uma forma de responsabilizar ele, de dizer que ele era ocupado, começaram a apelidar as favelas que abriam, não só no Central Park, mas pelo país, de Hooverville. Dizendo, essa favela aqui é a culpa do Hoover, que ele não faz nada para socorrer a gente. Bom, e o que acontece? Gente, essa crise vai afetar o planeta inteiro. Estados Unidos naquela época já era a maior economia. Se a maior economia quebra e começa a parar de comprar de quem comprava, lascou. Foi o que aconteceu com o Brasil. O Brasil foi um dos grandes prejudicados. Por quê? O nosso principal produto de exportação era o café. Inclusive, eu já falei para vocês, essa elite fundiária, que a gente chama essa elite agrária, eles eram basicamente, né, a sua grande maioria, eram o quê? Plantadores de café. Eram fazendeiros de café. E que exportavam. O que eu falei para vocês é
perpetuação daquela lógica do plantation, só que agora sem o elemento da escravidão, em tese. O que aconteceu? Os Estados Unidos não compram mais nosso café. O que acontece com a gente? E aí, gente com café pra caramba e não tinha pra quem vender. Não tinha pra quem vender. A gente já tinha tido uma situação parecida uns anos atrás, foi uma crise de superprodução, que teve uma super safra atrás da outra que estava se produzindo de um jeito que não tinha como vender. E a gente teve esse problema de novo, agora ainda agravado por uma crise internacional. Para piorar a situação, que miséria pouca bobagem, né? O presidente Washington Luiz resolveu escolher como sucessor dele o candidato Júlio Prestes, que era representante da oligarquia paulista. Isso aí começou a fazer água. Isso aí começou a deixar a galera de Minas pistola, e não só a galera de Minas. Tanto é que os candidatos escolhidos por Minas era um representante da oligarquia gaúcha, GG aí, o Getúlio Vargas, e o senhor João Pessoa, lá da Paraíba. Cidade de João Pessoa da Paraíba, é em homenagem a esse cara, tá? Então, tiveram as eleições de 29. O GG não foi eleito. E, para piorar, ainda rolou o assassinato do João Pessoa. O assassinato do João Pessoa por um representante justamente do bloco do Washington Luiz. Tá? Resultado. Estourou em 1930 uma revolução que contou com o apoio tanto dos militares quanto do pessoal do movimento tenentista. O Júlio Prestes nem assumiu, o Washington Luiz foi destituído. Em 30 o Getúlio Vargas assume. E o Getúlio Vargas, quando assume, galera, ele vai fazer uma série de reformas. Entre elas, por exemplo, cancelar a Constituinte, que você tinha na época, com a promessa de fazer uma nova. Só que o cara demorou um pouquinho. Nessa demora... Aliás, outro detalhe que eu esqueci de falar lá. Ele vai trocar todos os governadores do estado. De todos os estados do país. Só que nessa demora, a galera da elite paulista ficou meio pau da vida, né? E fizeram em 32, né? 2 anos depois, porque o que acontece? Em tese, era para isso ser um governo provisório. O Vargas fazer um governo provisório, fazer uma nova Constituição e depois teriam eleições. O que aconteceu? 2 anos, não estava acontecendo nada. 32, São Paulo faz uma revolução, que é a Revolução Constitucionalista, e essa revolução ela acaba sendo calada por Vargas, e inclusive ele, na época, divulgou... Vocês acham que fake news é de hoje? Não, muito mais velho. Uma fake news, ou seja, um boato falando de que era, na verdade, uma revolta separatista. Mas isso acendeu a luz vermelha para o Vargas. Resultado, ele acaba fazendo uma Assembleia Constituinte, é feita uma nova Constituição e o Getúlio Vargas se candidata a presidente, é eleito. E, galera, o governo do Vargas vai ser importante para várias conquistas. O Vargas ele vai ter a grande malandragem, eu acho que eu já falei para vocês em alguma aula anterior, de pegar aquelas reivindicações que o movimento anarquista já fazia desde a década de 10, em vez de tratar aquilo como caso de polícia, dar direitos para eles. Mas ele vai saber dar esses direitos exigindo algumas coisas em troca. Por exemplo, ele vai dar direitos trabalhistas, mas você, para ter esses direitos trabalhistas, você tem que ser um sindicalizado no sindicato que é permitido pelo governo. Aí vai começar a surgir os chamados sindicatos pelegos. Que raios é pelego? Pelego, gente, para quem não sabe, é uma espécie de um pano que você bota entre a sela e o cavalo, né?
uma cela que você bota entre o pano, quer dizer, é um pano que você bota entre a cela e o cavalo para reduzir o atrito, para a cela não machucar o cavalo. Então, os sindicatos ganharam esse apelido porque eles reduziam o atrito, eles não incomodavam o governo, eles reduziam o atrito entre a classe trabalhadora e o governo. Então, assim, ele não vai ser assim, uau, o pai dos pobres, o maravilhoso, o gentil. Não, ele só foi esperto. Muito esperto, por sinal. Porque aquelas reivindicações já vinham anteriormente. Já vinham de muito tempo atrás. E ele vai pegar essas reivindicações, vai colocar como se fosse um beneplácito dele, mas vai exigir que as pessoas sejam filiadas ao Estado. Inclusive, galera, uma das críticas que também se fazem o Vargas é que inventou a carteira de trabalho, né? Essa carteira de trabalho é uma invenção, aliás, muito da nossa legislação trabalhista, né, que o Vargas aprovou, chamada CLT, Consolidação dos Leis Trabalhistas, ele pegou de uma ideia que o Mussolini teve na Itália. Mussolini, para quem não sabe, eu acho que vai ter que ser um outro assunto que eu vou ter que fazer extra com vocês, né? Isso aí já tá virando quase um Blu-ray de tanto extra, né? Então, o que acontece, né? O Mussolini, para quem não sabe, ele foi o líder do fascismo italiano durante a Segunda Guerra Mundial, né, e no Entre Guerras, né? Ele assume ali no finalzinho da década de 20, quando você tem a Marcha sobre Roma. E o Vargas, assim, o Vargas, galera, a gente vê, o governo dele vai ter muitas semelhanças com o fascismo, como, por exemplo, a questão do autoritarismo. O Vargas, ele era um cara autoritário, você não podia questionar ele. Esse lance de livre manifestação, então, etc., esquece. Principalmente durante o período chamado Estado Novo, que foi um pouco depois, que foi durante os anos 40, um pouco depois dele ser eleito. Que a gente vai ver, dos 15 anos que ele ficou no governo, ele só foi eleito uma vez. Ele entrou com o governo provisório, ficou até 32 fez, se candidatou, foi eleito. Depois ele decreta o Estado Novo, alegando que havia uma conspiração comunista para derrubar ele, e vai ficar até o final da guerra em 1945. Então, desse período de 15 anos que ele ficou, a parte que ele ficou como mandato eleito foi a menor parte. Agora, explica-se também por um detalhe de conjuntura histórica, tá? Era uma época de crise global, era uma época que várias empresas falindo, desemprego comendo solto, o Brasil chegou a ter que queimar saca de café, foi uma ideia do Vargas. Lembra que eu falei? Muita oferta, pouca procura, preço lá embaixo, ele vai diminuir a oferta do café. Vai comprar sacas de café e vai queimar. Um jeito que ele vai fazer para tentar controlar o preço do café. Então, galera, era uma época de uma crise financeira muito séria e o único lugar que não foi afetado por ela foi aonde? Foi a Rússia. A Rússia que tinha se fechado e tinha justamente um governo mais central. Além de outras situações que estavam vindo aí, isso aí no caso de Europa, com a questão do revanchismo e tal, de países que foram arrasados pela guerra e se sentiram humilhados, principalmente a Alemanha. Se sentiram humilhados pelo Tratado de Versalhes, que foi o tratado que assinou a paz lá, que foi a trégua da Primeira Guerra Mundial. Então, gente, assim, a democracia, ela na época estava sendo vista como um sistema ineficiente e incapaz de dar conta. As pessoas estavam com a impressão que, no final das contas, você precisava de um sistema mais centralizador e forte para colocar a ordem na casa. Sou familiar. Então, né? Vocês veem que o bagulho é velho. E o Vargas, ele vai ser um desses partidários disso. Nisso, galera, ele é uma dessas semelhanças. Ele era um cara autoritário, ele era um cara ultranacionalista,
tá? O Vargas, ele tinha esse negócio assim de lance de você usar como o elemento de união. Isso é uma estratégia dos governos autoritários, muitas vezes, tá? Você, assim, para criar um elemento de unidade no teu povo, você começa a exaltar as características dele como sendo as melhores do planeta. Você começa a exaltar a nação para criar um elo em comum entre as pessoas. É o caso do Vargas. Ele era um cara ultranacionalista, vai usar isso na propaganda dele. Ele vai saber dar concessões às pessoas, mas exigir lealdade delas, só que num nível bem maior. Vai perseguir muitas oposições, que faz parte do autoritarismo, né? O autoritário ele não aceita diferente. Só que, por exemplo, a questão do antissemitismo, do racismo, isso aí ele não tinha. Não em público, tá? Não em público, não como política de Estado, como chegou no nazismo, por exemplo, que chegou a virar política de Estado, exterminar os diferentes. Isso o Vargas não tinha. Ele só botava ré para debaixo do pano. Ok? Mas isso são assuntos que a gente vai falar. Bom, pessoal, já coloquei os exercícios lá. Lembrando que agora a dinâmica é um pouquinho diferente, tá? Em vez de vocês preencherem o formulário online, vocês vão baixar o arquivo, um arquivo de Word, digitar nesse arquivo as respostas. Vocês ou vão postar aí no mural de atividades, na aba de atividades, ou vocês vão enviar para aquele meu e-mail institucional, que é o newtonjunior@rieduca.net. Pessoal, dúvidas que vocês tiverem, me perguntem por aqui. Ou se alguém tiver meu contato via Facebook, manda também. Eu prefiro que pergunte aqui. Porque vocês perguntando aqui, chega um e-mail para mim, eu olho. E, galera, bons estudos, cuidem-se uns dos outros. Abraços e valeu.